Olha, não é juro na rua picando baixo. Quando você faz uma regra que você não consegue executar, aí você põe em risco o próprio arcabouço fiscal. Fala pessoal, boa noite para quem está me ouvindo agora. Já são 7 horas e eu estou gravando aqui para falar sobre a decisão do Copom, que veio como esperado, em linha com o que a gente estava esperando. Afinal de contas, veio aí aquele aumento de 0,5 ponto percentual para ficar. Tem um reflexo no meu óculos aqui, né, que é da luz e etc e tal, aqui, todo esse aparato. Mas 0,50 de alta para 14,75 e o Copom já indicou que basta, não tem mais aumento, a não ser que as coisas mudem. Eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui. Amanhã, obviamente, na nossa live, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas para adiantar já para vocês aqui, como prometido, está aqui o comunicado do Copom e algumas mudanças, né, no texto. E aí a gente vai ver aqui uma das primeiras mudanças, não teve bastante mudança nesse texto, na verdade, mas a ideia, e o que mostra que a gente está bem nesse momento de inflexão, né? De fim do ciclo de alta. Então, o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que, olha, a gente não vai mais aumentar. E aí, o mercado passa para a segunda fase, né? Qual é a segunda fase? É quando é que vai começar a cortar. Mas vamos com calma, muita calma, que o santo é de barro. Vamos lá. Diz aqui, eu espero que vocês consigam ler aqui, mas eu vou ler de qualquer maneira. O comunicado de hoje disse o seguinte: os riscos para a inflação, tanto de alta quanto de baixa, estão mais elevados que o usual. Esse é o texto novo do balanço de riscos, né? O que ele falava antes? Persiste uma simetria altista no balanço de riscos para a inflação, que o mercado estava entendendo, e eu estava entendendo, e vocês estavam entendendo. Quando ele falava isso, significava, olha, ainda precisa apertar mais ali a política monetária, deixar mais contracionista para poder chegar na meta de inflação, que é de 3%. O que ele diz sobre a meta, né? Segundo o comunicado, na projeção do próprio Comitê de Política Monetária, lá no final do ano de 2026, que é a meta, o horizonte relevante da política monetária, a inflação estaria em 3,6%. Né? Se de alguma forma isso indicaria que, olha, precisa de um pouco mais de contração monetária, não é bem isso que ele vai falar no resto, e meio que ele está dizendo, olha, aos poucos está convergindo, e a gente acha que aonde a gente está hoje já está suficiente, né? Por que eu estou falando isso? Por causa disso aqui, ó. Antes ele falava o cenário marcado por expectativas, por desancoragem adicional das expectativas de inflação, projeções de inflações elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões do mercado de trabalho, né? Esse era o cenário, né? O cenário era marcado por isso, por desancoragem adicional das expectativas de inflação. Agora ele mudou isso para o cenário segue sendo marcado por expectativas desancoradas, e aí diz o seguinte, ó, tal cenário prescreve, isso é novo, uma política monetária em patamar significativamente contracionista por um período prolongado para assegurar a convergência da inflação à meta. Antes ele falava, olha, o que exige mais e pressões do mercado, que isso, o que exigia, né, na época, o que exige uma política monetária mais contracionista era o que ele falava antes, e agora ele está dizendo, olha, não, tal cenário prescreve uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período prolongado para assegurar a convergência da inflação à meta. O que é esse período prolongado? Aí, amigo, vai saber. Minha aposta aqui é dezembro de 2025, quiçá janeiro, fevereiro, ali, a primeira reunião do Copom de 2026 começa a cortar, né? Afinal de contas, está claro por esse texto aqui, por esse texto do Copom, que o Copom está com muita vontade de parar de subir os juros e também, se der chance, vai cortar assim que der. Para a próxima reunião, o cenário de elevada incerteza aliado ao estágio avançado do ciclo de ajuste. Acho que eu estou perdendo alguma palavra aqui, ó.
Para a próxima reunião, cenário de elevada incerteza, aliado ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados ainda por serem observados, demanda cautela adicional na atuação da política monetária e flexibilidade para incorporar os dados que impactem a dinâmica de inflação. O comitê se manterá vigilante e a calibragem do aperto monetário apropriado seguirá guiada pelo objetivo de trazer a inflação à meta no horizonte relevante. Basicamente, aqui, esse finalzinho é só para dizer o seguinte, olha, para a gente já deu, basta, a não ser que aconteça alguma coisa que nos tire dos trilhos, está lá no balanço de riscos, o que pode fazer com que a inflação descarrile, né? Para o Banco Central do nosso querido Galípolo, ou devo dizer Pombípolo, talvez? Não sei, acho que talvez ainda não. Quase lá, mas ainda não, bateu na trave. Para o nosso querido Banco Central, desse momento, já deu. Estamos num nível contracionista razoável, adequado, e ele deve permanecer neste nível por mais tempo, até que a inflação convirja para a meta de 3%, e aí, com expectativas e tudo mais, aí o Banco Central poderá começar a cortar os juros. O que acontece no mercado? O mercado já precificava esse fim do ciclo de alta dos juros, né? Já precificava esse fim, o teto da Selic aí em 14,75, é o que a gente já tinha na curva, um pouquinho de excedente aí para cima, no caso viesse ainda o 0,25, mas você já via uma movimentação em direção a 14,75 como meta para o ano, né? Então, não deve ter muita movimentação nos juros futuros, a não ser que o pessoal já comece a uma precificação do que será amanhã, né? Responda quem puder. O que será que vai ser feito com a Selic, quando é que o Banco Central vai começar a cortar a Selic novamente, tá? Por enquanto é isso, 14,75. É um bom momento para os prés? Sim, é um bom momento para os prés fixados. Não coloca muito, não trava com duration muito alto, a gente nunca sabe o que vai acontecer, obviamente, então não compra muito alongado se você for comprar pré-fixado a partir de agora, mas já dá para ter uma posição um pouquinho maior para quem ainda não tem e para quem está a fim de travar aí o ganho perto de 13%, 14% para 2, 3 anos para frente. Beleza? Lá no Tesouro Direto tem várias oportunidades. Amanhã a gente fala mais sobre isso. Lembrando que amanhã a nossa live, 7h30 da manhã, aqui no Esquina Sucupira, lá na edição da manhã, terá a participação de Roberto Reis, especialista em marketing eleitoral, para falar para a gente, agora que a gente já sabe que os juros não sobem mais, o que está faltando para a Bolsa disparar. Segundo muitos, o gatilho é o gatilho eleitoral. Precisa ter uma mudança na perspectiva de eleição. Vocês vão lembrar que quando a popularidade do Lula caiu, a Bolsa respondeu positivamente, né? E agora que a popularidade dele está voltando? O Lula é ou não é candidato? O Roberto tem uma opinião bastante forte sobre isso. A gente vai falar amanhã. Não perca 7h30 o nosso Esquina Sucupira, edição da manhã. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Boa noite para todos, bom descanso e até amanhã, 7h30 na nossa live aqui no YouTube. Lembre-se, aqui todo mundo já é assinante e já também, como é que se diz? Eu espero, estão todos inscritos no YouTube. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, vá até lá, inscreva-se, deixa o like aí nesse vídeo e também acione o sininho para você receber recomendações de vídeos nossos toda vez que a gente produzir alguma coisa. Beleza? Até lá, bom descanso e até amanhã. Avante, Sucupira! Usaria a palavra Haverá um sacrifício indiscutível. Congelamento total de preços. Não é juro na mão.